Vamos lá, parte 2 do capítulo Cuidados Paliativos, o que são? Tá difícil chegar, deu problema aí no armazenamento interno do celular. Vamos lá. A parte técnica do saber médico, ou seja, a habilidade de avaliar históricos clínicos, escolher remédios e interpretar exames, exige algum esforço, mas com o tempo vai ficando mais simples. Já a capacidade de olhar nos olhos das pessoas de quem cuido e de seus familiares, reconhecendo a importância do sofrimento envolvido em cada história de vida, nunca pode acontecer no espaço virtual do modo automático. Preciso manter uma atenção plena em cada gesto e ser muito cuidadosa com minhas palavras, com meu olhar, com minhas atitudes e principalmente com os meus pensamentos. Todos serão absolutamente transparentes diante de uma pessoa perto da morte. É impressionante como todos adquirem uma verdadeira antena captadora de verdade quando se aproximam da morte e experimentam o sofrimento da finitude. Parecem oráculos, sabem tudo o que realmente importa nesta vida, com uma lucidez incrível. Como recebem acesso direto à própria essência, desenvolvem a capacidade de ver a essência das pessoas à sua volta. Não há fracasso diante das doenças terminais. É preciso ter respeito pela grandeza do ser humano que enfrenta a sua morte. O verdadeiro herói não é aquele que quer fugir do encontro com sua morte, mas sim aquele que a reconhece como sua maior sabedoria. Hoje, em princípios do século XXI, mais de 1 milhão de brasileiros morrem a cada ano, a maioria com grande sofrimento. Destes, cerca de 800 mil morrem de morte anunciada, ou seja, de câncer, de doenças crônicas e degenerativas. De cada 10 pessoas que estiverem lendo estas minhas palavras, 9 terão a oportunidade de perceber sua finitude de maneira concreta por meio da experiência de conviver com uma doença grave na vida. Um dia seremos parte dessa estatística e o mais doloroso é que os nossos amados também. Uma pesquisa realizada em 2010 pela publicação britânica The Economist avaliou a qualidade de morte em 40 países. O Brasil ficou em terceiro lugar como o pior país do mundo para se morrer. Estávamos à frente, por bem pouco, de Uganda e da Índia. A qualidade de morte foi avaliada mediante índices como disponibilidade de acesso a cuidados paliativos, formação na área para os profissionais de saúde na graduação, número de leitos de cuidados paliativos disponíveis, etc. Em 2015, a pesquisa foi refeita, incluindo outros países, e ficamos em 42º lugar entre as 83 nações avaliadas, e Uganda nos ultrapassou. Fico feliz por saber dos méritos dos imensos esforços da equipe de Uganda, que conheço pessoalmente, mas me entristece ver a dificuldade de meu país para estabelecer metas compatíveis com nossas necessidades. Isso me mostra, de maneira dolorosamente clara, que nossa sociedade não está preparada e que os nossos médicos, como parte desta sociedade miserável e em busca ativa pela ignorância da realidade da própria morte, não estão preparados para conduzir o processo de morrer de seus pacientes, o fim natural da vida humana. Durante esse processo, a dor e muitos outros sofrimentos físicos estarão lá para nos dizer: olá, estamos aqui e faremos o possível para você vivenciar seu morrer. Então, quando falo sobre sentir dor, me refiro a o que a dor nos diz, o que o sofrimento tem a nos dizer antes de ir embora, o que ele nos conta a respeito da vida que vivemos. No entanto, só conseguiremos pensar sobre o sentido da vida se a dor passar. Meu papel como médica é tratar o sofrimento físico com todos os recursos disponíveis. Se a falta de ar passar, se qualquer desconforto físico intenso passar, haverá tempo e espaço para a vida se manifestar.
Muitas vezes, diante do alívio do sofrimento físico, o que aparece em seguida é a expressão de outros sofrimentos, como o emocional e o espiritual. A família fica aliviada ao perceber o conforto físico, mas então aparece a necessidade de falar sobre o que falta na vida. Virá o momento de pensar nas famosas pendências, das quais falaremos logo mais. Mas para esse alívio físico acontecer, precisaremos de médicos que saibam cuidar disso, porque não dá só para pegar na mão, não dá só para sofrer junto e rezar. Serão necessárias intervenções bastante claras e específicas para aliviar o sofrimento físico, envolvendo muito conhecimento técnico sobre controle de sintomas. E esse conhecimento falta em praticamente todas as faculdades de medicina do nosso país. Trabalhei em uma unidade de cuidados paliativos exclusiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, HCFM USP, em São Paulo, onde recebia pessoas encaminhadas pelo hospital com uma perspectiva real de morrer em breve, em um curto espaço de tempo. E esse em breve era bem breve mesmo. Do momento em que eu acolhia o paciente e dizia seja bem-vindo, passavam-se em média 15 dias até que eu assinasse o atestado de óbito. Alguns deles ficavam horas sob meus cuidados, outros ficavam meses, mas em média eram 15 dias. Pouquíssimo tempo para aquele corpo sentir-se confortável para conduzir a existência humana. Muitas vezes ainda em busca de seu sentido e significado até o momento final. Quando conseguimos controlar os sintomas físicos, aquela vida que era tratada como perdida recomeça. O desafio do médico é acertar na avaliação e no tratamento da dimensão física, sem sedar o paciente. Infelizmente, no Brasil, todo mundo pensa que fazer cuidados paliativos é sedar o paciente e esperar a morte chegar. Muitos pensam que é apoiar a eutanásia ou acelerar a morte, mas isso é um engano imenso. Não faço eutanásia e ninguém que eu conheça que tenha recebido formação consistente em cuidados paliativos a prega ou a pratica. Aceito a morte como parte da vida e tomo todas as providências e condutas para oferecer ao meu paciente a saúde, definida aqui como bem-estar resultante do conforto físico, emocional, familiar, social e espiritual. Acredito que a vida vivida com dignidade, sentido e valor, em todas as suas dimensões, pode aceitar a morte como parte do tempo vivido assim, pleno de sentido. Acredito que a morte pode chegar no tempo certo e assim será conhecida como ortotanásia. Mas ainda sou mais ambiciosa na prática dos cuidados paliativos e busco proporcionar e presenciar a calotanásia, a morte bela. Na minha prática, seja no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, onde também atendo, ou no Hospice, a unidade de cuidados paliativos exclusivos do HCFM USP, observo sempre o índice de sedação paliativa dos pacientes de que cuido. Na minha galáxia de cuidados, precisamos sedar apenas 3% dos pacientes. No meu pequeno mundo de assistência à calotanásia, 97% das pessoas morrem no melhor de seu conforto, em momentos mais belos e intensos do que uma cena de cinema. Não tem diretor de cena, não tem ator, não tem script, não tem nada de ensaio. As pessoas fazem de primeira, porque para morrer não tem ensaio. Então sai aquela cena linda e emocionante, que fez todo sentido na história da vida daquele ser humano. As pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. O processo de morrer pode ser muito doloroso para a maioria das pessoas, principalmente por conta da falta de conhecimento
e habilidade dos profissionais de saúde ao conduzir esse tempo sagrado da vida humana. Nesse processo, quando temos à nossa disposição uma equipe de saúde de fato habilidosa para conduzir os cuidados com o tempo que nos resta, mesmo que seja pouco, então teremos a chance incrível de sair desta existência pela porta da frente, com honras e glórias dignas de grandes heróis, reis e rainhas da própria vida. Infelizmente, isso ainda está longe de ser a condição disponível para todos os brasileiros. Nem todos os médicos que trabalham com pacientes terminais sabem cuidar de pacientes terminais. A maioria diz que cuidados paliativos todo mundo sabe fazer, que é apenas uma questão de bom senso. O problema é que nem todo mundo tem bom senso, embora todos pensem ter. Nunca tive notícia de alguém que tenha procurado um psicólogo dizendo: vim aqui me tratar porque não tenho bom senso. A sociedade precisa entender que cuidados paliativos devem ser aprendidos e ajudar os médicos e profissionais de saúde a aprender. É um conhecimento de alta complexidade, de alto desempenho e principalmente de altíssima realização profissional e humana. Cuidados paliativos é tratar e escutar o paciente e a família. É dizer sim, sempre há algo que pode ser feito, da forma mais sublime e amorosa que pode existir. É um avanço da medicina. Mensagem de agradecimento deixada por uma filha que acompanhou a morte do pai. É isso.